No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre dar o troco. Uma vingancinha, um ressentimento, uma saudade, um amor. Quais são os sentimentos por trás de certas ações que a gente tem quando alguém faz alguma coisa pra gente? Se você está passando por isso, fica até o final do vídeo. Hoje tem palavra de Deus para nós e vamos ver quais são as lições que a gente tira dessa lição tão importante, que com certeza alguém aqui vai se identificar. Eu, pelo menos, já tenho certeza que eu vou me identificar aqui. Olá para você, eu sou a Jaque, esse é o canal De Volta à Essência, que é um canal de leitura diária da Bíblia. Todos os dias aqui, mais ou menos nesse horário, tem uma palavra de Deus para você. A gente tira um tempo ali do nosso dia para a gente refletir sobre a palavra de Deus, para a gente ler, meditar e aplicar alguns princípios na vida da gente. O propósito da leitura é a gente perceber que os personagens da Bíblia são pessoas como nós, gente como nós, e que a leitura ela não é tão difícil assim, tão complexa assim como muitas vezes as pessoas pensam. Deus tem sempre em cada capítulo uma liçãozinha para nós e a gente pode aprender se a gente quiser, se a gente priorizar esse momento. Então, se você gosta desse conteúdo, se esse conteúdo pode ser algo legal para animar você, te motivar, inclusive te dar conhecimento da palavra de Deus, ainda que bem pouquinho, né, para quem está ali começando ali a caminhada cristã, que está começando a sua jornada com Deus, esse canal é para você. Então você pode se inscrever, ativa aí as notificações para você não perder nada. Todo dia tem vídeo aqui, aos sábados também, e vai ser super bacana você participar nessa comunidade que a gente está criando, que está crescendo, né? E com o mesmo intuito, a mesma visão de todos nós juntos aprendermos com Deus a porção que Ele tem para nós todos os dias. Antes da palavra que nós vamos ler hoje, eu quero convidar você a orar comigo e pedir ao Senhor sabedoria para o tema que Ele tem hoje para a gente. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, dê sabedoria e entendimento para nós, para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer. Abra a nossa mente, Senhor, abrimos também o nosso coração para o Senhor, que a Tua palavra entre em nós, nos mudando de dentro para fora, provocando em nós, Senhor, mudanças, Senhor, extraordinárias dentro de nós, que a Tua palavra produza em nós um coração obediente, um coração temente ao Senhor, um coração ensinável, e que através da Tua palavra o Senhor venha nos trazer clareza, direção, consolo ao nosso coração e confronto também com as nossas falhas e pecados, Senhor. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço, porque o Senhor é o nosso professor, o Senhor é quem pode nos ensinar todas as coisas. Fala com quem está assistindo também, com essa pessoa que está do outro lado, alcance o seu coração, sua família e sua casa e abençoe sobremaneira, Senhor, essa pessoa, porque ela está escolhendo a boa parte. Ela está, Senhor, dedicando um momento da vida dela para aprender da sua palavra. Venha recompensar, Senhor, segundo as suas obras, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu oro e agradeço, ó Pai. Amém. Amém. A palavra de Deus hoje, Gênesis 44, história de José, está escrita assim. Não esquece, pega lá a sua Bíblia rapidinho, sempre vou estar falando isso. Pega a sua Bíblia lá, na versão que você tem, ou pelo celular mesmo, e vamos ler juntos o que Deus tem para nós hoje. E está escrito assim em Gênesis 44. Depois disso, José deu ordem ao encarregado de sua casa, dizendo: enche de mantimento as bagagens dos homens, tanto quanto puderem levar, e põe a prata de cada um na boca da bagagem deles. E põe a minha taça de prata na boca da bagagem do mais novo, com a prata do seu trigo. E ele fez conforme a palavra de José. Logo que veio a luz da manhã, despediram os homens, eles com seus jumentos. Quando eles já haviam saído da cidade sem terem se distanciado muito, José disse ao seu encarregado: levanta-te e persegue os homens. Quando alcançá-los, dize-lhes: por que pagastes o bem com o mal? Esta não é a taça em que meu senhor bebe, e de que se serve para adivinhar? O que fizestes foi uma maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes
essas mesmas palavras. E eles responderam: Por que, meu senhor, diz tais palavras? Longe de teus servos fazerem semelhante coisa. Trouxemos de volta desde a terra de Canaã a prata que achamos na boca das nossas bagagens. Portanto, como furtaríamos prata ou ouro da casa do teu senhor? Aquele dentre os teus servos que for encontrado a taça morrerá, e também nós seremos escravos do meu senhor. Ao que ele respondeu: Seja conforme as vossas palavras. Quem for encontrado com a taça será o meu escravo, mas vós, outros, sereis inocentes. Então cada um colocou sem demora sua bagagem em terra e a abriu. E o encarregado procurou, começando pelo mais velho e acabando pelo mais novo, e a taça foi achada na bagagem de Benjamim. Então eles rasgaram suas roupas, cada um pôs a carga no seu jumento e voltaram à cidade. Judá chegou com seus irmãos à casa de José, pois ele ainda estava lá, e eles se prostraram em terra diante dele. E logo José lhes perguntou: Que foi isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Judá respondeu: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Deus descobriu a maldade de teus servos. Seremos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele na mão de quem a taça foi achada. Disse José: Longe de mim fazer isso. O homem na mão de quem a taça foi achada será o meu escravo. Porém vós outros podeis subir em paz para o vosso pai. Então Judá aproximou-se dele e disse: Meu senhor, peço-te que deixes o teu servo dizer uma palavra ao meu senhor, e que a tua ira não se acenda contra o teu servo, porque tu és como o faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: Tendes pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor: Temos pai, já idoso, e há um filho de sua velhice, um menino pequeno, cujo irmão está morto. Ele é o único que ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-o a mim, para que meus olhos o vejam. E quando respondemos ao meu senhor: O menino não pode deixar o pai, pois este morreria se ele o deixasse, tu respondeste aos teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Então subimos ao meu pai, teu servo, e lhe dissemos as palavras do meu senhor. E o nosso pai disse: Retornai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas nós lhe respondemos: Não podemos descer. Mas, se o nosso irmão mais novo for conosco, desceremos. Pois se o nosso irmão mais novo não estiver conosco, não poderemos ver a face do homem. Então meu pai, teu servo, nos disse: Sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos. Um saiu da minha casa e eu disse: Certamente foi despedaçado e nunca mais o vi. Se também me tirardes este e lhe acontecer algum desastre, fareis os meus cabelos brancos descer com tristeza ao túmulo. Portanto, se eu voltar a meu pai, teu servo, sem levar conosco o menino, porque a sua alma está ligada à dele, acontecerá que ele morrerá quando vir que o menino não voltou. Teus servos farão os cabelos brancos de nosso pai, teu servo, descer com tristeza ao túmulo. Porque teu servo ficou responsável pelo menino diante de meu pai, dizendo: Para sempre serei culpado diante de meu pai, se não o trouxer de volta a ti. Agora peço-te que teu servo fique como escravo de meu senhor em lugar do menino, e deixe o menino subir com seus irmãos. Pois como subirei ao meu pai, se o menino não for comigo? Não quero ver o mal que sobrevirá ao meu pai. Aqui nesse contexto, como eu disse ontem, acontece, aquela refeição entre os irmãos de José com José. Os irmãos não reconhecem José, mas José reconhece os irmãos. Então ele pede para preparar ali uma refeição, ele quer estar junto com os irmãos e agora ele está despedindo os irmãos para irem embora, voltarem para casa. Agora junto com Benjamim e também junto com Simeão, que tinha ficado ali, como preso, vamos dizer assim, até Benjamim ser apresentado para ele nesse segundo retorno. E agora todos os irmãos, juntos e reunidos, voltam para Canaã. Só que o que José faz? Ele pede para o encarregado colocar a taça dele na bagagem do irmão mais novo, que é
ninguém mais e ninguém menos que Benjamim. E aí ele pede para perseguir os irmãos. E aí, quando ele encontra esses irmãos, ele pega e fala, olha, por que vocês roubaram do meu senhor? Tipo, com aquela cara de ué, né? E aí os próprios irmãos falam, olha, nós não fizemos isso, e se for encontrado algo aqui, né, nós ficaremos como escravos. A pessoa, né, que na bagagem que for encontrada, ela fica como escrava. E adivinha onde estava a taça? Na bagagem de Benjamim, o irmão mais novo de José, filho de Raquel, aquele a quem José tinha um grande apreço, né? Então José fez tudo muito pensado, ele queria Benjamim ali de volta com ele. E ali, só que os irmãos não sabem, né? Ali foi uma armadilha, uma astúcia ali de José. E aí, no combinado, assim, ora, se foi achado a taça nas coisas de Benjamim, quem que tem que ficar? Benjamim. Mas o que acontece? Se Benjamim fica e todo mundo vai embora, é onde entra Judá fazendo um clamor, pedindo pelo amor de Deus, José, eu fico no lugar de Benjamim, mas o Benjamim precisa voltar, porque se ele não voltar, o meu pai pode até morrer, né? Porque Jacó já estava tão desgostoso de ter perdido José, na cabeça de Jacó, José tinha morrido, e para ele não ia suportar perder o Benjamim também. Os dois, filho de Raquel, a mulher que Jacó muito amou. Por isso, esse apreço tão grande por Jacó e Benjamim. Só que agora entra Judá e fala, pelo amor de Deus, José, deixa eu voltar com esse menino, pelo amor de Deus. Ele não pode ficar aqui porque a gente até tem medo do que pode acontecer com o nosso pai pode morrer, né? E aqui, quando acaba esse capítulo dessa forma, fica me parecendo, eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção, que assim, a gente lendo ao longo aí de 6 capítulos sobre José, ou quando a gente ouve pregações sobre José, né, na igreja, ou, sei lá, na internet, alguém prega sobre José, a gente tem aquela história do José sofredor, que foi vendido pelos irmãos, sabe, deu a volta por cima e tal. Mas esse capítulo, ele parece mostrar um lado de José, que é um jeito assim, como se ele tivesse uma vingancinha, sabe? Algo assim, tipo, eu vou dar o troco. Tipo assim, ele não queria fazer mal para os irmãos. Bem pelo contrário. Parece que José, ele tinha uma saudade, um amor tão grande, uma saudade deles tão grande, que parece que vira e mexe ele estava arrumando uma desculpa para aqueles irmãos voltarem. Fica um e vai outro, depois devolve, depois vai outro, mas eu quero vocês sempre voltando aqui, sempre voltando aqui. Era uma ligação emocional também, é o que me transmite o texto. Então parece que José, ele tinha esse lado assim, da astúcia, né, não sei, pregar uma peça nos irmãos, sabe, tipo, eu vou dar um susto neles para eles verem com quem que eles estão mexendo, né, e os irmãos morrendo de medo, porque os irmãos não têm noção nenhuma de que José é o irmão, não perdido, mas o irmão vendido deles, quando o José era bem jovenzinho, né. Então eu fico pensando que assim, parece que esse lado dele é um lado que todos nós temos também, né, gente? Porque se a gente para pensar, as pessoas que fazem mal pra gente, por mais que a gente entregue na mão de Deus, e a própria palavra, ela é muito clara, porque a gente encontra isso na Bíblia, as referências onde o próprio Deus diz assim, ó, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, né? Por mais que o próprio Deus, ele prometa isso pra gente, quando a gente sofre alguns males assim, né, e talvez assim, principalmente de quem nós amamos, de quem a gente tem grande apreço, quando a gente tá numa posição assim de poder, de autoridade, a gente parece que quer ver aquela pessoa sofrer, nem que seja só um pouquinho, né, só um pouquinho, não que a gente deseja mal, mas assim, poxa vida, eu passei tudo isso, não vai acontecer nada com aquela pessoa, nadinha, não, pelo menos um susto eu quero dar. Então, eu lendo esse capítulo, me parece que José, ele tinha um pouco disso, né? E mostra como ele era gente como a gente, né? A gente também não sabe se essa reação também era uma reação movida por ressentimento, de dor, de mágoa, né? Pelo que os irmãos fizeram lá atrás. Então parece que ele estava sempre encontrando um jeito de manter aquele contato com os irmãos ali. Ele não queria mais perder de vista, ele não queria mais não ter contato nenhum
com os irmãos, porque como eu disse ontem, né, é origem, é irmãos, é família, e família se trata de origem, a nossa origem, né? Então, assim, a história de José me lembra um pouco disso. Eu acho que o que eu aprendo aqui, lendo essa palavra, junto com vocês, é que José era como nós, né? E que ele tinha também esse lado talvez não tratado, esse lado humano, não só sofredor. Ele era um servo de Deus, o Senhor era com ele, mas ele também era carne, sabe? Aquela coisa dentro dele assim, poxa vida, fizeram mal para mim, a dor ainda no coração, né? E acho que a gente pode se identificar com isso, porque às vezes a gente olha os personagens da Bíblia como seres assim super santos e inalcançáveis, e na verdade até aqui onde nós estamos chegado em Gênesis a gente tem visto que não é assim. Todo personagem que Deus tem trazido até agora, uma lição a gente consegue trazer para os nossos dias aqui, 2025, né? Então, assim, a gente pode aprender pela palavra que tudo se aproveita, tudo a gente aprende, nada é perdido. Deus não coloca pessoas na Bíblia para nós olharmos como exemplo e pensar assim, puxa, eu queria ser como essa pessoa, mas ela é muito irrepreensível, ela é muito inalcançável, porque não é. Ela é gente como a gente, tá bom? Continue acompanhando as leituras, né? A gente ainda tem mais coisinhas assim para aprender sobre José e acho que Deus ainda vai falar muita coisa em nossos corações, né? Espero que a gente tenha, se a gente hoje tem um momento assim de, eu quero dar o troco para alguém, como parece que José quis agir aqui, né? Que a gente possa submeter o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções diante do Senhor, diante dele, para que nós não sejamos movidos pelas nossas emoções, mas que sejamos movidos pelo Espírito Santo de Deus, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Como nós vamos ler mais para frente sobre o fruto do Espírito, que nós possamos ser agentes que venham carregar o fruto do Espírito e não ficar pagando mal por mal, sabe? Olho por olho, dente por dente. E que o Senhor venha nos dar graça e nos ajudar e nos abençoar em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.